Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos aprender mais das Escrituras? Vamos aprender o que é certo? Vamos entender o que Deus quer de nós? A nossa meditação hoje é no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer a meditação, nós vamos fazer a leitura e vamos tirar lições para o nosso viver na vida espiritual. Constância, ela está atrelada à paciência. Sem paciência não há constância, e sem constância não há paciência. Essas duas palavras, a constância também é a mesma coisa que perseverança. Elas não andam separadas. E aqui nas Escrituras fala sobre a constância e fala muito sobre a perseverança e a paciência. E hoje no nosso mundo rápido, nosso mundo fast food, que é coisa rápida, coisa eu quero para ontem, essa palavra está sendo deixada de lado, E a constância também, a perseverança. Mas nós vamos fazer a leitura aqui para você entender qual é a vontade do nosso Deus para nós chegarmos ao nosso destino final. Então, o livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos começar no versículo 2. Diz assim: Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Vocês notaram aqui que esse texto, a palavra manda eu ter alegria quando eu tiver que passar por diversas provas? Será que acontece isso hoje em dia? Ou será que nós ficamos acribunhados, tristes, pesarosos, quando vem uma provação para nós? Quando eu estou passando uma luta, uma prova, eu falei, esse é o momento de nós nos alegrarmos. Esse é o momento de eu oferecer o verdadeiro valor, o verdadeiro louvor, o verdadeiro glória a Deus. Porque a palavra fala que eu devo ter alegria. Você pode estar falando, está ficando doido? Por isso que a palavra fala que as coisas, a pregação do evangelho é loucura para aqueles que se perdem, Porque a pessoa só tem alegria quando ela terminou a prova, ou ela não passou por nenhuma prova. Mas a palavra está dizendo, porque essa provação da fé, ela produz uma perseverança, uma constância, A pessoa fica perseverando. E a constância, segundo esse texto aqui, a perseverança, ela faz eu ter uma obra perfeita. Você já viu dizer que quem quer as coisas rápida demais sai com defeito? Tudo que é feito muito rápido não vai ser perfeito. Essa é a verdade. E a palavra de Deus fala que quando eu tenho essa constância, essa perseverança, eu vou tornar perfeito e íntegro, sem falta ou deficiência alguma. Então exige paciência e constância na nossa caminhada. Versículo 5: Se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Ambígua como é e inconstante em todos os seus caminhos. O que é a pessoa ambígua? Talvez, sim, ela nunca dá, nem pende para um lado, nem pende para o outro. Fica em cima do muro. Isso é a ambiguidade. Pessoas que não decidem, se pende para o sim ou para o não. O irmão humilde glorie-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se
quando for humilhado. Ora, isso é difícil. Imagina um rico quando ele está sendo na humilhação. Você acha que ele vai se gloriar disso? Mas a própria palavra está mandando. O rico, aquele que é cristão. Se você é um cristão rico, tem dinheiro, tem poder, quando você é humilhado, a palavra de Deus fala que você deve se gloriar nisso. E o humilde, aquela pessoa humilde, que Deus levanta ela, também deve se gloriar quando Deus exalta ela. Então aqui está um contraste, que no mundo físico é o contrário, né? O mundo físico é o contrário disso. E no versículo 12: feliz aquele que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Está vendo? Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco tenta alguém. Meu amigo, minha amiga, nós temos duas fontes de tentação. Esse texto já está falando que eu sou tentado pelas minhas atrações, pela minha inclinação. Eu sou tentado a ficar rico. Eu sou tentado a querer estar em evidência. Nós somos tentados dessa forma. São as coisas, né, que a corrupção, a concupiscência, isto é, a atração que existe em nós. Então nós somos tentados por nós mesmos. E a outra tentação é o inimigo de nossas almas, que nos tenta, que ele coloca algo para nós enxergarmos e cobiçarmos. Então são duas fontes de tentação, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus não tenta ninguém, né? E aqui no 14 já explica: antes cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Quantas pessoas caem em tentação por causa das atrações? Uns têm atração, eu conheço pessoas que têm atração por pornografia. Outros têm atração por ganhar muito dinheiro, querer demasiadamente dinheiro. Outros têm atração, igual eu disse, de estar em evidência, que todos o aplaudem, né? Isso é tudo concupiscências mundanas, humanas. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera morte. Então essas atrações eu não posso deixar ela gerar. Ela começar a crescer dentro de nós, dentro de cada um de nós, porque ela vai dar à luz. E vai dar à luz o pecado, né? E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, com esse pequeno vídeo, eu quero que você atenta para a contrariedade da palavra no modo de nós pensarmos, no modo do que é ensinado hoje nos templos. Você não tem que aceitar isso, né? Mas a palavra está falando que eu tenho que ter uma grande alegria quando eu tiver que passar por diversas provações. Nas nossas reuniões, no nosso culto hoje, eu disse: ora, o soldado só é forjado no combate. E a palavra de Deus fala que ele não nos livra, mas ele passa conosco. Ele nos treina para a guerra. E às vezes as pessoas preguiçosas, né, não querem passar por nada disso. Então todo aquele que abraça a causa, ele tem uma grande luta. Mas ele deve se lembrar que ele tem o grande general, que é o nosso Senhor e Salvador. E esse texto aqui está dizendo: quando eu vou enfrentar algumas dessas situações que foi falado, eu devo pedir sabedoria. Devemos pedir sabedoria. E a palavra de Deus fala que Deus não dá sabedoria impondo condições, né? Mas eu tenho que pedir com fé, acreditando que eu vou receber, né? Porque se eu começo a duvidar, a palavra compara que eu sou como uma onda agitada do mar, vai de um lado e vai para outro. Essa semana um irmão nosso passou uma grande prova, né? E ele aplicou a palavra e ele viu o resultado. E eu fiquei pensando: esse verdadeiramente aplica a palavra de Deus. E eu vi, né? Fiquei muito feliz de ver aquele jovem, né, aplicando a palavra de Deus, sendo diferente como o mundo ensina nas situações que ele passou. E eu falei: esse verdadeiro, aparentemente ele estava sendo humilhado ali, mas depois quem foi humilhado era aquele que estava humilhando, porque ele
fez como nosso Senhor e Salvador, não revidou a altura, mas ele produziu fruto de justiça, e ele colheu o resultado. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo, se você estiver passando por uma prova muito grande, junto com essa grandeza dessa prova, também se alegre. Pense que você está se tornando perfeito, porque se você sucumbir, né, é sinal que você não está preparado. Gostaria que você pensasse sobre isso.